Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje a gente vai falar de uma serial killer muito famosa que é Aileen Wuornos. Tem um episódio sobre ela no meu podcast de True Crime, se você não conhece é o Modus Operandi, tô até com a camiseta do Modus hoje aqui fazendo meu merchan. Mas eu queria trazer essa história aqui também pro canal, só que de uma maneira diferente. Por quê? Em 2003 foi lançado o filme Monster, que conta a história da Aileen Wuornos e é estrelado pela Charlize Theron. O filme é incrível. É um dos melhores filmes, assim, da Charlize. É um dos melhores filmes inspirados em criminosos. E ela até ganhou um Oscar de melhor atriz. Tem direção da Patty Jenkins, que é incrível. Inclusive, a Patty Jenkins conseguiu muito material pro filme trocando cartas com a própria Aileen antes da execução dela em 2002. E pra pesquisa, o pessoal do filme também usou muitos documentos de tribunal, entrevistas que ela deu, livros sobre o caso. Mas a gente sabe que o filme é inspirado, né? Não é exatamente tudo o que aconteceu na vida real. Até porque quando a gente tá falando de ficção, de adaptação, a gente tem que mudar um pouco a história pra ela ficar mais interessante de assistir e tal. Enfim, então eu decidi fazer uma comparação entre o filme e a vida real. Então o que foi inventado pra história, o que não e tal. E aí a gente vai analisando. Então este vídeo está cheio de spoilers do filme e se você quiser saber tudo sobre a vida dela, tem lá no Modus Operandi também. Vou deixar linkado aqui na descrição pra você ouvir a história inteira. Vou começar então resumindo um pouco da história da Aileen, pra quem não conhece. Ela foi uma serial killer que agiu nos Estados Unidos entre 1989 e 1990. E ela veio de uma família muito pobre, ela era abusada sexualmente desde criança e ela teve que virar garota de programa pra conseguir se manter e tal. E já adulta, ela acabou virando uma criminosa, né, e matou vários de seus clientes. E a Aileen também tinha o apelido de Lee, Aileen Lee. Então, às vezes, se você vê notícias ou pessoas falando dela, você pode ver alguém chamando ela de Lee. E é importante ressaltar que a Aileen odiava como a mídia pressionava ela e fazia de tudo pra criar filme, livros sobre ela, né? Então, assim... E ela ficou muito marcada por ser a primeira mulher serial killer dos Estados Unidos, mas... tem outras serial killers antes dela. Mas enfim, Monster é um filme muito respeitoso pra mostrar que ela não era só uma pessoa cruel, sabe? O filme dá uma humanizada nela também. E a Patty Jenkins consegue trazer uma complexidade emocional pra essa personagem. Então mostra essa vida horrível que ela teve antes. E mostra que ela matava pessoas que ela considerava abusadores e tal. Mas também mostra que ela gostava de causar, que ela brigava, que ela caçava treta e que ela era uma assassina. Então, a personalidade dela e a personagem e tal, a atuação da Charlize são, assim, é muito bom, é tudo muito fiel, apesar dessas mudanças que eu vou relatar aqui. E ainda, a Charlize Theron tá bizarramente parecida com a Aileen real. A atriz ganhou 12 quilos, mais ou menos, e o maquiador Tony D fazia toda aquela maquiagem dela. Ela usava, tipo, uma gelatina, assim, nas pálpebras pra pálpebra parecer mais cansadinha. Ela usava 2 dentes diferentes, mas fora essas coisas, todo o resto era só na maquiagem. Então, ó... parabéns, Tony D. E se você quiser assistir Monster pra poder depois ver essas comparações que eu falei, o filme está disponível lá no Amazon Prime Video, que é quem está patrocinando este vídeo. Vocês sabem que lá tem várias séries, filmes que tem a ver com true crime, tanto documentário de crime quanto conteúdo ficcional baseado em crime. Inclusive, eles me convidaram pra invadir o canal do YouTube deles pra recomendar várias coisas de true crime que tem lá. Então eu participei do quadro Meus Faves Prime Video. E eu indiquei 6 produções que falam de crimes, então algumas delas são ficções baseadas em fatos, como é o caso de Monster, que está na lista, e outros 3 documentários, e eles me deram super liberdade pra escolher o que eu realmente gosto. Então pra quem gosta de crime, de true crime, quem gosta do Modus Operandi do meu podcast, vai gostar bastante desse vídeo, vou deixar ele linkado aqui na descrição. Por exemplo, tem uma série documental sobre o Ted Bundy, que na verdade não é nem sobre ele, é sobre uma namorada que ele teve, e uma filha dela, e todas as mulheres, as vítimas, sabe? É muito mais da perspectiva das vítimas, mas eu não vou dar spoiler, assistam lá o vídeo que lá eu falo mais. E é isso, vamos lá. Então vamos começar as comparações do filme. Na vida real, o pai da Aileen foi preso por pedofilia e a mãe largou ela e o irmão na casa dos avós quando eles ainda eram bebês. Então, os avós criaram eles como se fossem filhos. Então, eles chamavam os avós de pais, eles não sabiam
que eles não eram os pais de verdade deles. Só que tem uma coisa horrível. O avô deixava um amigo dele abusar sexualmente da Eileen regularmente em troca de dinheiro. E ela também fazia algumas coisas sexuais com o irmão dela desde criança, a gente não sabe muito bem, mas tem relatos que eles se envolviam sexualmente de alguma forma. Quando ela tinha 14 anos, ela ficou grávida desse amigo do avô que abusava dela, só que ela deu esse bebê pra adoção e nunca mais ouviu falar dele. E aí, desde essa idade mais ou menos, ela já começou a fazer favores sexuais no colégio em troca de cigarro, de drogas, às vezes comida, porque ela não tinha comida às vezes em casa. Então, já no início da adolescência, tanto o pai biológico dela se suicidou na cadeia, quanto a avó morreu e o avô se suicidou também. E aí, gente, com 15 anos ela ficou super abandonada, sozinha no mundo. E no filme, muitos desses elementos são reaproveitados, assim, eles contam. Então, os favores sexuais que ela fazia em troca de drogas, o fato dela se prostituir desde jovem, né, no filme fala que começou com 13 anos, ela ter tido esse bebê, né, que foi vítima de um abuso, ter entregado pra adoção. Mas o filme parece que dá uma suprimida nessa parte dela ter sido criada pelos avós. Então, meio que junta o papel dos pais com os avós e vira uma coisa só. Ela diz que é abusada desde os 8 anos, mas que era pelo amigo do pai que o pai deixava. Tanto que também ela fala do suicídio do pai, né? Então ela trata como se fossem os avós e os pais, eles viram um personagem só, assim. E aí ela também fala que depois disso ela e os irmãos ficaram abandonados, indo de casa em casa de vizinho, né? Que os vizinhos deixavam os irmãos dormirem lá, desde que a Eileen não dormisse. E então que os irmãos preferiram abandonar ela, porque todos os adultos achavam ela problemática e que ela ia prejudicar os irmãos e tal. E na vida real não teve isso. Ela tinha um irmão e os outros irmãos, na verdade, eram os tios dela, né? Que foram criados juntos, como se fossem irmãos. Então, por muito tempo, ela achava que os tios eram irmãos dela. Mas os tios já eram mais velhos, eles não conviviam tanto com as crianças. Então, do jeito que ela fala no filme, fica parecendo que ela tinha vários irmãos da mesma faixa etária, assim. Então, na verdade, não foi bem assim. Também, pra dar uma resumida na história, né? Não precisa colocar que o avô foi criado, então eles deram uma resumida. E uma das pessoas mais importantes na vida da Eileen era a namorada dela, a Tyra Moore, que ali considerou como o grande amor da vida dela. E no filme, a Tyra foi adaptada como a personagem da Selby Wall, que foi interpretada pela Christina Ricci. E ela teve super destaque no filme. Só que, na vida real, a Tyra tem o cabelo mais curto, tem o cabelo mais claro, meio ruivo, meio loiro, assim. Então eles mudaram o nome, o jeito da personagem, o físico, a história da personagem de origem, assim. Porque, gente, a Tyra tá viva, né? Então ela podia processar, né? Então eles acharam melhor mudar, provavelmente. Na vida real, as duas se conheceram em 86, num bar LGBTQIAP+, e a Tyra sabia que a Eileen era garota de programa e ela nunca se importou com isso. E aí elas começaram a namorar, né, tal, e a grana da Eileen era usada pelas duas, né, a Eileen meio que sustentava as duas. E na vida real, não tem essa história que no filme a Selby era aquela moça inocente que tava, assim, meio até infantilizada um pouco a princípio, que tá querendo se descobrir, né, que ela é lésbica, mas os pais não sabem. Então, na vida real, não era assim. A Tyra já tava bem resolvida com isso, não tem nada a ver essa história, isso foi inventado pro filme. E aí, na vida real, foi em 89 que a Eileen começou a assassinar os clientes, né, e virar uma serial killer. E até hoje é meio confuso o quanto que a Tyra sabia e quando que exatamente ela soube. Tem uma história de que a Eileen contou do primeiro assassinato já pra ela e depois ela só foi descobrir dos outros mais pra frente. Mas fica essa coisa aí que a Tyra meio que no fundo sabia, ela aceitava a grana que aparecia e não perguntava se foi de assalto, se foi do trabalho, ela só, tipo, sabe? E no filme essa progressão é bem parecida, então elas se conhecem no bar, só que em 89, um pouco mais tarde, na mesma semana que ela se conhece, a Eileen já começa os assassinatos. Sendo que na vida real elas se conheceram e daí só 3 anos depois que a Eileen cometeu o primeiro assassinato. Mas isso é super comum em biografia, né, em filme de ficção adaptado, assim. Eles dão uma aproximada nos acontecimentos pra deixar mais emocionante, né, pra não perder o fôlego da história. E aí é legal que o filme dá um desenvolvimento muito legal pra Selby, que é uma personagem quase equivalente, assim. Então a gente vê um pouco os conflitos dela com a família, que mora em Ohio, vê ela tentando aceitar a sexualidade dela, a construção do romance delas é muito boa, então primeiro a gente tem umas cenas super fofas, daí vai mostrando
a evolução até virar briga e tudo mais. E uma parte até bem pesada do filme é que a Eileen quer parar de fazer programa, e ela quer entrar nos eixos, mas a Selby meio que induz ela a continuar, tá, mas tipo, a gente vai comer como, né? Da onde a gente vai conseguir dinheiro? Como a gente vai conseguir dinheiro mais rápido? Então no filme rola uma pressão da própria namorada pra ela continuar e ganhar dinheiro e, tipo, sustentar ela. E isso casa com uma coisa que a Eileen da vida real falava. Ela fazia muito dinheiro por semana e a Tyra pressionava ela pra fazer mais dinheiro ainda. Ela falou isso e por isso elas brigavam. E aí o desfecho do casal no filme é bem parecido com o da vida real. Quando os assassinatos já foram descobertos, a Eileen manda a Selby embora pra proteger ela. E depois, a Selby recebe o contato da polícia e eles prometem pra ela que ela não vai ser acusada se ela conseguir uma confissão da Eileen. Então ela liga pra Eileen e consegue a confissão dela. E foi exatamente assim que aconteceu na vida real também. Mas o filme coloca uma camada a mais, porque dá a entender que a Eileen percebeu o que a namorada estava fazendo e mesmo assim aceita confessar para livrar a Selby de qualquer penalidade. E na vida real provavelmente não foi assim, provavelmente ela confessou porque achou que estava tendo uma conversa privada com a namorada dela. Bom, vamos falar um pouco das vítimas agora, que na vida real ela teve 7 vítimas oficiais que foram relacionadas a ela. No filme, a primeira vítima é representada de maneira mais ou menos fiel e depois o filme vai tomando um pouco mais de liberdade e a gente nem chega a ver 7 assassinatos em tela. Na vida real, o primeiro assassinato foi um cara chamado Richard Mallory, que tinha 51 anos. E no filme ele foi adaptado com o nome de Vincent Corey, também com a mesma idade. Então ela pede carona pra ele e aí se oferece pra fazer, né, um programa. E aí eles passam várias horas batendo papo, bebendo, vão num bar e aí depois começa o programa. E isso já é diferente no filme, porque em Monster é ele que oferece carona pra ela e a Eileen entra e ele leva ela pra uma estrada isolada, perto de um mato e tal. Então, tanto na realidade quanto na ficção, quando chega nesse ponto, os dois combinam um valor e ela fala que ela só vai fazer certas coisas do programa, mas aí ele começou a querer coisas que não estavam combinadas. E aí fica meio nebuloso, né? Porque na vida real a gente tem várias versões do que aconteceu nessa hora. A própria Eileen já contou diferentes versões em alguns relatos. O que acontece no filme é que ele agride ela com um cano e amarra as mãos dela, que é algo que não aconteceu em nenhuma das versões que a Eileen contou na vida real. Na vida real, uma das versões da Eileen é que ele colocou uma corda no pescoço dela. E no filme tem uma coisa que corresponde ao relato real, de que ele começou a usar outros objetos, no filme é um cano, pra abusar dela. E aí no filme ele só usa o cano, não chega no ponto de abusar dela com o cano, porque quando ele tá se preparando, ela consegue pegar a arma e atira nele. E aí, realmente, na vida real, ela também deu vários tiros. E aí, depois, ela pega o carro dele, todo o dinheiro da carteira, né? E outra coisa é que, na vida real, o Richard tinha passado anos preso por tentativa de estupro, e isso não é falado no filme. E aí, o filme tem algumas outras vítimas, mas são cenas mais rápidas, o filme não elabora muito quem são as vítimas, então, essa parte não dá nem pra gente fazer uma análise, assim, porque é muito mais rápido, e é meio que pra mostrar o código de honra dela. Então, como ela acredita, tipo, tem um cara que fala, me chama de papai, alguma coisa assim. Então a gente fica com a impressão que ela acha que ele é pedófilo. E aí por isso ela mata ele, sabe? Então fica uma coisa assim meio mais rápida, que não exatamente é baseado em nada, sabe? Eles colocam alguns personagens assim, mas uma coisa corrida. Quando se faz uma biografia, é super complicado decidir em que parte focar, né? Às vezes tem biografias que contam a vida toda da pessoa, e aí às vezes fica apressado, e aí às vezes corre um pedaço, né, fica corrido, parece pouco desenvolvido. Então, assim, se você reparar, as melhores biografias, elas são recortes da vida da pessoa. Então, no caso de Monster, o recorte foi o relacionamento dela com a namorada e do primeiro assassinato dela até ela ir presa. Então, tudo que foi depois disso não é mostrado. Todas as tretas do julgamento foram resumidas em uma cena dela sendo condenada, e aí algumas frases que ela fala são parecidas com falas da vida real, tipo um momento que ela fala, condenar uma mulher estuprada, começa a xingar o juiz. Putting somebody who was raped to death. And may you rot in hell, sending a raped woman to death. E
Depois disso, ela ficou mais de 10 anos presa no corredor da morte, até que em 2002 ela foi executada. E no filme também não mostra isso, né? Só mostra um letreiro final contando quando ela faleceu e tal. E uma coisa de bastidores aqui é que o filme foi gravar cenas no bar real que a Eileen frequentava em Port Orange, na Flórida, que se chama Last Resort. E o dono do bar, o Al Bulling, disse que a Charlize ficou dentro do personagem o tempo todo quando ela tava no bar. Então, o jeito que ela fumava, a risada que ela dava ali nos bastidores era igual a da Eileen. E lá no bar ele vende camisetas que dizem que o bar é mundialmente famoso pelas cervejas geladas e assassinas mulheres. E também lá dá pra você comprar um molho de pimenta que a Eileen gostava, que ele rebatizou de molho de pimenta assassino louco, ou louco assassino. O dono do bar, o El, ele aparece no filme como bartender que fala pra Eileen que ela não pode beber mais e tal, e depois acaba dando uma cerveja pra ela. Ele disse que a Eileen pedia carona pra casa, mas que ele não lembra dela ter realmente paquerado alguém no bar dele. Ele contou que depois que ela foi presa, 3 mulheres apareceram lá com fotos dos maridos pra saber se eles tinham sido vistos ali no bar com ela, ou alguma coisa assim. Um personagem que foi inventado só pro filme, que vale a pena a gente comentar um pouco, é o Thomas. Ele dá uma carga de significado pro filme porque ele é o único amigo da Eileen. Ele é o único homem da vida dela que não foi abusivo com ela. Ele é um senhor que aluga o espaço onde ela fica e ela sempre desabafa com ele e tal. E ele deixa ela atrasar o aluguel, ele fala que ela não é uma má pessoa, que ela seguiu a vida que foi imposta pra ela e tal. E ele é interessante pro filme porque ele não é um personagem que tem vários arcos, né? Ele é um recurso pra gente criar empatia com a Eileen, né? E é por meio dele que a gente consegue ver que ela pode ter relações reais. Inclusive por meio dele, que dá uma sensação do filme, assim, que a Eileen foi uma vítima da família, da sociedade, das coisas que aconteceram com ela. Então esse cara, ele ajuda a gente, ele é um recurso narrativo pra gente ajudar a ter mais empatia por ela. E aí tem até uma cena no clímax do filme que é assim de partir o coração, que ele se oferece pra ajudar a Eileen a fugir, porque ele sabe que a polícia tá vindo atrás dela e tal, mas não adianta e ela é pega. E também tem um outro personagem que foi criado pro filme, que é um cliente da Eileen, que é um cara virgem, que tá pagando pra ela, mas ele tá nervoso, ele não gosta de sexo violento e tal, e a Eileen acaba ficando com pena e poupa ele, ela não mata ele. Então esses dois personagens masculinos, eles são colocados de forma bem específica pra gente ver ou pra gente pensar que a Eileen do filme, pelo menos, ela não odeia os homens, que ela não é um monstro, apesar do nome ser Monster, sabe? Que ela não é uma louca que sai matando as pessoas. No filme fica a impressão que ela mata abusadores, que ela mata homens escrotos, boy lixo, que são homens que abusam dela. Então, essa é uma maneira do roteiro, do filme, dar a opinião deles, né? A Eileen, inclusive, da vida real, sempre bateu nessa tecla, né? Ela sempre falou que ela não era um Ted Bundy ou um Jeffrey Dahmer, que ela só matava pessoas que representavam perigo, né? Então ela sempre bateu nisso, que ela não era, sabe, uma serial killer sedenta por sangue, sádica, né? Só que tem uma biógrafa da Eileen que escreveu sobre ela, estudou sobre a vida dela, que é a Sue Russell. Ela comentou sobre isso, que o filme faz ela parecer que ela só cometeu os crimes porque ela foi abusada, né? Como se fosse uma defesa, como se fosse uma vingança. Mas tem evidências que nem todos os casos que a Eileen matou foi assim. Tem uma das vítimas, por exemplo, que pelo local da bala dava pra entender que ela tinha atirado quando a pessoa tava numa certa posição, e aí, enfim. E, inclusive, a Sue Russell, que é essa biógrafa, acha que a Eileen era, sim, uma assassina cruel, sabe? E que ela não gostaria de cruzar com ela num beco escuro, sabe? Ela fala isso. Que o filme dá uma impressão um pouco boazinha demais da Eileen, humaniza um pouco demais. Mas eu acho isso super possível de se fazer no cinema, sabe? A gente tá aqui contando uma ficção baseada em fatos. Então, Carol, não vejo muito problema nisso. Eu entendo que quando a gente tá falando de uma pessoa real, a gente pode estar passando uma visão talvez romantizada, mas eu não acho que o filme faz isso aqui nesse caso, porque essas coisas realmente aconteceram na vida da Eileen, sabe? Então, quando a gente vê falando que o pai dela abusou, né, que o avô deixava ela ser abusada, tudo isso aconteceu mesmo com ela, sabe? Então dá pra gente ter uma noção melhor do passado e por que as coisas aconteceram com ela. Diferente de alguns filmes que romantizam mesmo, né? Tem um filme do Ted Bundy também que eu nem
nossa, que eu acho muito ruim, assim, que não mostra que ele é um assassino, só mostra as partes legais dele, assim, aí ficou meio, tipo, putz, não, gente. Inclusive, por isso que eu gosto muito do documentário que tá lá no Prime Video, que mostra a visão feminina, a visão das mulheres, das amigas das vítimas, das famílias das vítimas, da mulher que namorou com ele, da filha da namorada dele. Então é um documentário muito com uma voz feminina, fala de feminismo, fala da luta das mulheres quando elas estavam sendo abusadas na rua, sabe? Então eu acho que tem jeitos de você contar histórias e eu acho que Monster arrasa nesse ponto, assim. Por mais que tenha questões diferentes e tal, eu acho que é uma ótima adaptação. E em março de 2021 foi anunciado que vai rolar um prequel, um filme que vai vir antes dessa história do Monster, que vai se chamar American Boogie Woman. Boogeyman é um tipo um bicho-papão em inglês. Então, Boogie Woman seria um bicho-papão versão feminina, né? Uma versão feminina do bicho-papão, uma bicha-papoa. Quem vai fazer a Aileen é a Peyton R. List, e o filme vai contar a história dela quando ela se casou com um cara rico e tal. A gente contou tudo isso lá no Modus Operandi, vou deixar aqui na descrição o episódio da Aileen pra quem quiser ouvir. E é isso, falem aí nos comentários o que vocês acharam desse filme, o que vocês acharam desse vídeo, se vocês querem mais vídeos assim, e que outro criminoso ou que outro filme vocês gostariam que eu comparasse com a vida real. E é isso, um beijo.